Básico bem feito, É o que traz resultado, no né? final você vai chegar ao extraordinário. Olá, começando mais um Podclex. Hoje eu sou a Larissa Mulhart, sou CX aqui deste clube de empresários e uma coisa que eu sempre percebo entre eles é que eles têm uma coisa em comum, eles têm a vontade de fazer acontecer. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que tá super afim de fazer acontecer. É inovação atrás de inovação. Este cara, ele viaja atrás de novidade que eu nunca vi disso. E ele volta com mais vontade ainda de fazer, porque ele vê e fala assim, meu Deus, esse mundo é muito pequeno, mas eu quero trazer mais novidades para as pessoas. Então, nosso convidado de hoje, ele ainda muito jovem, teve a coragem de abrir sua primeira loja aos 16 anos e descobriu cedo uma paixão que guiaria toda a sua caminhada: vendas e negócios. Atualmente, ele é fundador e CEO da Amet, que inclusive é uma marca de acessórios que vocês precisam conhecer. Uma parte de acessórios premium, presente em toda a América Latina. Sua visão e dedicação transformaram em um dos nomes grandes e destaques no mercado, mostrando como coragem e determinação podem gerar algo grandioso. Com vocês, Clifford Oliveira, um líder que mostra como propósito e paixão podem transformar vidas e deixar marcas que atravessam gerações. Clifford, uma honra! Oi, Larissa, eu que agradeço aí essas palavras aí, fica até aumenta a responsabilidade. Muito obrigado aí pelo convite, né? Vai ser um prazer estar trocando esse bate-papo aqui com você. Com certeza, para mim é uma honra. E eu descobri, um pouquinho antes de começar, que esse é o segundo podcast que o Clifford vem. Então, assim, eu me senti honrada. Falei, meu Deus, imagina agora, eu tenho que fazer um super episódio para que você continue, entendeu? Porque a sua mensagem, ela tem que chegar nos lugares. E para a primeira pergunta, eu queria te perguntar, lá nos 16 anos do Clifford, quando você tomou a decisão de começar um negócio, o que você pensava, assim, você já tinha uma visão? Mas você começou só fazendo para poder ver o que ia dar? Ou você já falava assim, não, eu vou fazer isso dar certo? Me conta um pouquinho dessa visão que você teve lá atrás. Tá, vou voltar um pouquinho antes, né, no caso. Eu comecei a empreender antes dos 16 anos. Na realidade, eu era um menino muito fascinado com tecnologia, né, no caso. Então, com 12, 13 anos, eu já desenvolvia site, programava PHP, ASP, utilizava Fireworks, esse aplicativo. E aí eu queria comprar meu computador, queria trocar o computador e meu pai não queria. Isso em 2007, né, no caso, 2006 para 2005. Aí meu pai não queria comprar o computador e na época já existia o Mercado Livre. Olha, o Mercado Livre hoje, né, quando a gente fala de marketplace, internet, tá em alta, mas em 2005 o que eu fiz? Eu desmontei meu computador e comecei a vender as peças na internet para comprar o meu novo computador. Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito. E aí, quando eu comecei a vender as peças, meu pai, como é que você arrumou esse dinheiro? Não, eu coloquei lá, anunciei, vendi, coloquei no Sedex. Aí eu tinha alguns padrinhos, né, pessoas que moravam em São Paulo, que tinha loja na Santa Efigênia. Eu falei, pai, isso aqui, negócio de vender na internet é legal. Aí eu comecei a comprar gravador de DVD aqui em São Paulo e comecei a anunciar no Mercado Livre. E eu comecei a ganhar dinheiro muito novo, fazia site, etc. Aí eu falava assim, pai, eu quero que você monte uma loja para mim. Eu era muito novo, tinha 15 para 16 anos. E ele falou assim, ó, Clifford, e eu queria vir para São Paulo, com 16 anos de idade. Falou, ó, Clifford, não tem jeito de você ir para São Paulo, você é muito novo, sua mãe não vai aceitar, etc e tal. Mas tem uma cidade, que é Nova Serrana, que é um polo calçadista, que a gente tem negócios lá. Se você tiver interesse, eu abro uma loja para você lá. Aí ele, na época, você imaginasse um garoto com 16 anos, meu pai também foi muito louco, né? Tipo assim, de mandar um menino de 16 anos, mas eu era muito responsável, sabe? Ele acreditou em você antes de você mesmo, né? Eu falo que, assim, a atitude dele de ter me enviado para Nova Serrana aos 16 anos sozinho, ele me pagou uma faculdade, um MBA, tudo, né, no caso, porque eu fui empreender com 16 anos, ele montou a infraestrutura e eu tinha muita responsabilidade, contratou os funcionários e eu fui tocar essa operação. E quando eu comecei esse negócio aos 16 anos de idade, assim, eu não sabia nada, né? Eu era um nerd do computador, já usava muito bem o Google, então e a gente começou, a loja chamava Sul América Informática. E essa loja, a gente começou com o ramo de informática inicialmente, e até o parafuso para montar o gabinete eu comprei, porque eu não sabia que no gabinete vinha um parafuso. Olha isso. Então, foi assim, comecei, né, com vontade, desenvolvendo, comecei a vender pela internet e fiz o caminho ao contrário. Eu comecei vendendo na internet e fui para a loja física. É assim que eu iniciei. E aí foi uma longa caminhada, né? Assim, comecei a empreender com 16 anos, aí com 19 a gente abriu a segunda loja. A gente abriu a loja num ponto comercial que não era tão bom, aí eu abri a segunda loja
num ponto muito bom, onde eu percebi que quando você vai abrir uma loja, o ponto faz toda a diferença. É E verdade. aí, é a mesma coisa de você fazer um tráfego pago. Se você coloca um anúncio na internet de um produto, se você não leva o consumidor para ver aquele anúncio, ele não vai tomar decisão. A mesma coisa, você tem uma loja boa, mas se você não colocar ela no local correto, as pessoas circulam assim, vê o desejo, vê a vitrine, ela entra e toma a decisão de compra. E aí foi a primeira virada de chave. Em 2010 a gente abriu a segunda loja. Eu lembro que em questão de 6 meses, né? Essa segunda loja faturava o triplo da primeira loja. Olha isso. E aí a gente começou como loja de informática, e aí depois eu comecei a ver a tendência do mercado. Começou a lançar muito smartphone. E aí a gente começou a vender smartphone nessa loja de informática. Com um ano, 60% do faturamento dessa loja Era smartphone. já era smartphone. Aí a gente viu que informática estava legal, telefonia estava legal, a gente começou a entrar na área game. E em Nova Serrana, né, que é a cidade onde a gente tinha essa empresa que eu vendi em 2022, a gente foi referência, né, na cidade, e eu tinha muita mentalidade, né? Em 2013, 2014 eu participava de muita feira. E a minha mentalidade lá quando eu era novo era pensar globalmente e agir localmente. Eu gostava muito de participação de feira. Eu era muito novo, tinha 22, 23 anos, já tinha uma condição legal, né? Com 23 anos eu já tinha comprado meu primeiro apartamento. Então, assim, comecei muito novo, em nível de nível de maturidade. Deus me abençoou muito. Graças a Deus, se eu tenho que agradecer a Deus, eu acho que eu sou uma pessoa bem agraciada, porque Ele me deu de oportunidade e soube aproveitar. E aí... Foi assim, o meu início, não sei se respondi a sua pergunta, prolonguei. Respondidíssimo, eu adorei. E é muito legal ver essa história, porque tem muita gente que hoje começa muito jovem, né? E aí eu queria saber qual que era a sua dor do Clifford lá. Você falou que você era o nerd de computador, mas aí você foi tendo que gerenciar pessoas, pensar em vendas, pensar em mercado, pensar nisso que você falou, que é o ponto tá certo, tá no lugar certo, não tá, estrategicamente. Qual que foi a sua maior dor lá atrás e como que resolve essa dor? Só pra você ter noção, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu gostava, eu era a primeira pessoa a chegar na festa, porque eu não queria chegar depois, que não queria cumprimentar as pessoas. Eu era desse jeito, eu era uma pessoa super tímida. E isso, né, quando eu abri a loja, eu praticamente desbloqueei com vendas, né? Vendas foi uma questão transformadora, né? O Flávio até comenta muito que venda te deixa rico, né? E aí depois você aprende gestão, você começa a ficar milionário e assim vai. Então, venda foi o primeiro fator. Então, eu conhecia muito a parte técnica e desenvolvi muita habilidade de vendas, né? No caso, esse foi o principal ponto para o meu crescimento ali aos 16 anos. E eu era muito pesquisador, né? Então, sempre fui... Até hoje ele procura tudo. E isso é uma característica, e sempre fui muito curioso. Tá? Então, como eu era muito curioso e muito corajoso, né? Então, foram algumas características que me ajudou muito nesse início, tá? Essa curiosidade. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente vai lidando principalmente quando era lojista, você lida com pessoas 24 horas, né? A gente atendia lá 60, 70, 80 pessoas todos os dias. Então você começa a criar nível de sensibilidade, entende de pós-venda, você entende comportamento humano. E foi muito por percepção, né? Depois, mais à frente, depois em 2016, 2017, eu comecei a ter mais capacitação, né? De fazer formação de analista de perfil comportamental. Eu fiz capacitação de curso de coach. Falei, cara, Você já sabia, mas não sabia que sabia. Exatamente. Eu te entendo, porque eu também trabalho com gente e eu vejo que eu já imaginava uma coisa daquele cliente e as pessoas, como que você sabia? Eu não sei como eu sabia, mas eu sabia, tava ali, tava dentro de mim, né? O Paulo Vieira muito fala de observação. Você só conquista as coisas que você sabe, porque se você souber, se você não sabe, não tem como conquistar. E aí eu sempre fui um cara muito observador, né? Então eu observava muito o ambiente, muita situação e se questionava bastante, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande. Desde novo. Em 2010, né, assim, teve um ponto de inflexão na minha vida muito importante, porque meu pai abriu a loja em 2007 pra gente, né, pra mim. Em 2010, meu pai passou uma dificuldade financeira muito grande. Então, quando meu pai passou a dificuldade financeira ali em 2010, eu praticamente assumi a responsabilidade financeira da minha família.
Então eu tinha por que lutar muito forte. Então eu com 20 anos, né, eu já tinha um negócio, foi ali que parece que Tudo mudou, né? tudo mudou. E ali eu cresci como, muito, muito como pessoa. Eu falei assim, eu lembro que eu sentei com meu pai, eu estava fazendo faculdade em Belo Horizonte, na IBMEC, meu pai falou assim, ó, Clifford, eu tô nessa situação. Aí eu falei assim, pai, você, da mesma maneira que você conquistou, né, e perdeu, você pode conquistar de novo, não se preocupe, faça o seu trabalho, que dessas despesas e dessas responsabilidades eu cuido. Então ele foi trabalhar e eu fui também. E eu era muito novo, eu falo que foi, por isso que eu falo que eu fui muito agraciado, Deus me deu muita sabedoria naquele momento. E aí foi quando tudo mudou, sabe? Assim, ali eu cresci como pessoa, ali eu tive muita responsabilidade, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, então assim, não tinha tanta... Um menino, né? Assim, não tem exatamente. tantas coisas pra pagar ainda, não tem tanta coisa pra ver. Eu vivia, né? Ganhava dinheiro, gastava comigo. Agora, aos 20 anos, não. Eu tive que ter responsabilidade com a minha família. Eu não tinha como errar, né? Ou dava certo, ou a gente poderia... A gente nunca passou dificuldade, assim, de fome, etc e tal. Mas era assim, ou dava certo, ou a gente tava numa situação. E graças a Deus, eu acertei mais do que errei. E aí foi a minha primeira trajetória, né? No caso, como empreendedor. Depois, se você quiser que eu conte, né? Eu quero, porque a faculdade acaba sendo uma rua, né? Exatamente. Depois, em 2016 para 2017 eu fui convidado para trabalhar numa multinacional, né? Passei por um processo seletivo e eu fui para essa multinacional porque como meu pai me apoiou lá atrás em 2007 para conhecer esse negócio, para me ajudar a loja, eu falei assim, cara, eu quero abrir mão de tudo, começar do zero, como se ninguém tivesse me apoiado. Não recebi nenhum tipo de recurso. Quero ver se o meu conhecimento tem valor. E aí eu contratei um gerente administrativo para gerenciar as lojas. E aí eu fui trabalhar numa seguradora. Em 2017, todo mundo achou uma loucura, mas como assim você vai abrir seu negócio bem estruturado, crescendo, crescia 20, 30% ao ano, você vai abrir? Mas não, eu não quero. Não quero mais, né, no caso. Sim, não saí 100%, deixei uma pessoa responsável e fui... Atrás de novas coisas. Aí, quando eu fui trabalhar nessa multinacional norte-americana, aí eu fiquei apaixonado pelo processo comercial. Porque uma coisa é você vender e o cliente ser uma venda passiva. O cliente chegou lá pra comprar, ele já sabia o que ele queria, Lá né? eu aprendi venda ativa. Lá eu tinha que pegar o telefone e ligar. Quando eu comecei a trabalhar lá, eles fizeram uma lista de 200, fez eu fazer uma lista de 200 nomes, né, de potenciais clientes, e você vai ligar para essas pessoas. Imagina aquele menino de 2007 que chegava primeiro na festa para não ter que cumprimentar as pessoas. Eu acabei de pensar nisso. Aí, imagina o ego, né? Tipo assim, pô, imagina o trabalho mental que isso não fez. Tava com 26 para 27 anos, aí eu entrei no modelo de negócio e comecei a ligar, a vender. Eu falei assim, caraca, ter uma seguradora é bom, hein? Como é que abre uma seguradora? Primeira coisa que eu entrei, isso aqui é bom demais, porque eu que controlo a minha demanda. Eu fiquei fascinado com aquele modelo de negócio. Porque, pô, eu só tenho que ligar, pegar o Depende muito telefone, mais de você do que do resto. Exatamente. E eu já era empreendedor, né? E aí eu aprendi o modelo de negócio de venda, né? No caso, assim, de venda ativa. E aí, primeiro eu trabalhei na minha cidade, Nova Serrana, depois eu comecei a visitar o Brasil. Comecei a visitar interior de São Paulo, interior de Minas. Eu saí da minha... Lembra que eu falei... Da sua bolha. Eu saí da minha bolha. Eu tinha furado a bolha. Cara, esse Brasil é grande demais. Isso aqui é totalmente diferente do que eu imagino. Eu tava pensando em empreender, vender só dentro de Nova Serrana. E aí, quando eu tava lá, era uma franquia, né? Era uma franquia de uma seguradora. Cara, eu tenho que achar um negócio. E eu vou escalar e eu vou usar essa mesma metodologia de venda no meu negócio. Por quê? Porque loja não é tão escalável, entendeu? Eu tenho que investir muito em capex, estoque, etc e tal. E aí, uma vez eu fui pra China, não fui numa feira nos Estados Unidos, vi uma máquina de película, coloquei essa máquina de película na minha loja. E essa máquina de película, ela produzia película para qualquer smartphone do mundo, não precisaria de estoque. Eu falei, caraca, velho. Eu não vendo película, todo telefone que vende precisa de uma película. Agora tem película. Agora essa película faz na hora, aí beleza, eu coloquei essa máquina. Eu trabalhava na seguradora, mas eu mantinha a loja. Eu coloquei essa máquina lá na loja, com 2 meses, essa máquina de película pagava o aluguel da loja. Eu falei, esse negócio é bom demais.
Aí comecei a estudar, como é que eu vou importar isso da China? Como é que eu vou... Aí comecei a procurar fornecedor e etc e tal. Beleza, aí depois em 2020, eu achei a indústria, fiz a primeira importação. Aí eu falei assim, cara, aí eu vou pegar, importei 100 máquinas, meu primeiro pedido. Vou fazer uma lista dos 100 primeiras pessoas que podem Que ser podem comprar. que podem ser meus primeiros clientes. Aham. A mesma metodologia de venda que eu tinha aprendido ali. E aí foi caixa. No primeiro mês eu tinha acabado com o estoque. Eu falei assim, achei um negócio. Achei. E aí foi, né? Assim, aí eu tinha um modelo de negócio muito bom, porque eu sabia vender, tinha margem, tinha uma dor muito forte no mercado, porque todo mundo que vendia, que vende celular, todo consumidor final hoje que compra um celular, a primeira coisa que ele faz é colocar uma película e uma capa. Hoje o telefone celular, ele é uma necessidade básica, ele é um Exato, patrimônio, né? exato. Então, E sem o celular você não faz nada. exatamente. E aí eu comecei em 18 de janeiro de 2021, começou a Match. Na realidade, a Match começou um pouco antes, começou na pandemia. O primeiro produto da Match foi o webcam. Olha isso. Porque em fevereiro a pandemia não começou em dia 17 de março de 2020. Foi. Em fevereiro, na Itália, já começou a vender muito webcam, porque já estava de home office. Aí eu falei assim, cara, isso aqui vai precisar no Brasil. O webcam, para quem mexe no ramo de informática, não vende. Você tinha lá 100 webcam, ficava mais de 10 anos sem vender, porque todos os notebooks já vinham com webcam integrado. Então era um item que não utilizava. Aí eu importei webcam. Eu lembro que hospitais, o Brasil inteiro me ligava, porque ninguém no Brasil tinha e só eu tinha. Eu lembro que eu coloquei na Amazon para vender em questão de 15 minutos, vendeu 500 peças. Eu tive que parar o anúncio, que eu não tinha mão de obra para fazer entregar. a separação. E também foi uma antevisão, né? Tipo assim, antecipei o futuro, Uhum. né? E também teve muita oportunidade. E esse boom da webcam me fez um capital legal para eu iniciar o projeto das máquinas de película, que foi ali início. Mas a Match em si, o modelo de negócio, máquina de películas, a gente começou dia 18 de janeiro de 2021. E como a gente resolvia uma dor muito forte, que é o lojista não precisar de estoque, aí, e detalhe, né, assim, voltando um pouquinho atrás, eu tinha vários negócios, tá? Eu tinha seguradora, eu tinha loja, eu fazia construção, e eu e a minha esposa, a Bruna, a gente teve uma decisão muito importante ali em 2020, eu casei em 2020, a gente falou assim, olha, eu tenho vários negócios e eu sou bom em vários. Aí eu comecei a observar. O que grandes empresários fazem? Grandes empresários, normalmente, ele acerta um grande negócio, né, Larissa? Ele acerta um grande negócio. E eu queria ser um multi-empresário. Sabe aquela teoria lá? Você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto? Aham. Tem que achar vários. Então, mas eu colocava isso, eu tava diversificando a minha energia. E aí eu era bonzinho em vários negócios, eu não tinha nada grande. E aí eu e minha esposa decidimos, olha, na época ela trabalhava como coach, né, no caso, dava mentoria, atendimento. Eu decidi vender a empresa, parei de construir, falei assim, já que esse é o negócio da minha vida, eu vou dedicar. E aí 100% da energia focada ali. Isso já é um ótimo aprendizado para quem tá escutando a gente, porque às vezes tem um empresário que tá passando pela mesma dor que você passou, que tem várias coisas que até dão certo, mas aí se tá bom é inimigo do ótimo. E agora ficou ótimo. Exatamente. E aí ficou, assim, o foco. Quando a gente tomou a decisão ali em 2020 para focar 100% na operação, foi o crescimento que a gente cresceu, para você ter noção, de 2021, né? No caso, em um mês a gente chegou em 100 pontos de vendas, nós estamos em 2025, a gente está com mais de 5.500 pontos de vendas hoje no Brasil. A gente atende as principais operadoras, Claro, TIM, tipo, os principais players do país, né? A gente é número 1 em proteção para celular e agora a gente está desenvolvendo uma nova linha de acessórios, né? Tanto para carregador, mas a gente também está entrando na linha de áudio, né? Bem forte agora para esse final de ano. E por causa da gente colocou toda a energia, parou de olhar para o lado e aprendeu a falar não, porque toda vez, quando você cresce... É verdade. Quando você começa a ter resultado, o que mais aparece é o seu telefone tocar, tem uma oportunidade para isso. E você começa a distribuir energia aonde não Às vezes não era o que era bom para você, né? Exatamente. E você começou a construir isso lá de trás, você já nasceu um empreendedor. Em algum momento você pensou assim, será que eu
faço a loja, ou eu estudo, ou eu sigo aquele modelo tradicional, ou você sempre foi pensando fora da caixinha, falando, não, é isso aqui, que é isso aqui que me dá o dinheiro, que é isso aqui que me deixa feliz? Como que foi essa decisão? Eu era muito pelo feeling, sabe? Muito pela observação, né? Então, assim, como eu comecei a empreender muito novo, eu gosto. Se você me oferecesse um negócio lá quando eu tinha 20, é bom, então eu quero, né, no caso. Já tô pronto pra fazer acontecer. Mas assim, hoje, né, assim, se eu voltasse no tempo atrás, né, eu mudaria, eu teria mais foco, né, não dispersaria tanta minha energia. Porque uma coisa, por exemplo, hoje a Match no tamanho que ela tá, eu posso fazer alguns investimentos que vão estar tudo dentro do ecossistema. É o mesmo cliente, é o mesmo produto. Hoje eu tenho uma marca de acessório para celular. Então eu tenho um canal de distribuição. Então, beleza, amanhã eu quero abrir um canal de distribuição corporativa. Agora, vou dar exemplo. Você chega para mim, Clifford, eu tenho uma rede de franquia de açaí. Cara, eu não conheço sobre isso. Exatamente. Mais que seja um bom negócio, não tá dentro do meu core business principal. Exato. Então, a quantidade de energia que eu vou gastar pra aprender, pra ser bom naquilo ali, né? Exatamente. Então, imagina você, eu tinha uma loja de informática, de telefonia, e fui trabalhar numa seguradora. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Teve uma época que eu ajudei um advogado a fazer uma recuperação tributária. Foi lindo, ele me deu um prejuízo, mas eu aprendi tudo sobre tributo. De uma vez só? Não, ele me deu uma aula. E aí, o que aconteceu? Eu entender sobre vendas, eu entender sobre tributos, e eu entender sobre varejo. Quando eu peguei esses 3 pilares, isso é um ponto importante, sabe, o empresário brasileiro. Eu fiz muita reunião com muitos empresários quando eu trabalhava na seguradora e quando eu fiz esse trabalho de recuperação tributária. Eu percebi que os maiores empresários do Brasil tinham bom conhecimento de parte tributária, dominava vendas, né, no caso, e a parte tributária, é só você imaginar, se um produto hoje custa R$1.000, 43% é carga tributária, como é que você não vai entender de imposto? Exato. Então, o seu planejamento tem que começar... Ele depende até de você saber isso. Exatamente. Como é que você não vai entender de sucessão? Como é que você não vai entender de parte? É básico, né? Então, assim, na escola, se você for olhar, tinha que ter aula de pelo menos a parte básica. E aí, você vê o pequeno empresário, por que ele não cresce? Porque ele não entende, entende? Então, a gente tem Ele não entende e ele nem sabe onde buscar essa informação. Exatamente. E uma das coisas que a gente fala muito aqui é de estar num ecossistema forte e como isso traz para você muitas vantagens competitivas no mercado e tudo mais. E muito na mentalidade, que é o que a gente estava falando aqui, que te fortaleceu durante todo esse tempo. Primeiro, lá atrás, né? Você tinha um porquê muito grande, que era a sua família. Então, quem tem um porquê muito grande enfrenta qualquer como. Então, eu tenho certeza que isso te fortaleceu muito, mas ter a cabeça no lugar, porque desde jovem tá muito certinho. Quando você tomou a decisão de estar aqui no Class, o que você viu aqui que você falou assim, não, eu preciso estar nesse ecossistema para estar com esses caras? O que você pensou, assim? Olha, quando a gente fala de ecossistema, é um negócio muito importante de introdução. Eu acho que para você ter até acesso ao network, primeiro você pode, pelo carro que você tem, pela casa, pelo condomínio, você mora, pela academia onde você está, pelo resultado que você tem, pela empresa que você desenvolve, pela participação de evento. E quando eu tomei a decisão de entrar no Class, o principal ponto foi inovação. Eu gosto muito do Flávio, né, no caso, ele falava muito de modelo de negócio, falava muito de equity, falava muito de... Isso para mim, na minha realidade, eu sou de uma cidade do interior, né? Meu pai é de uma cidade de 5 mil habitantes. Né, que é Guarani. Eu sou de uma cidade, que eu sou de Campo Belo, uma cidade de 55 mil reais. Eu moro numa cidade de Nova Serrana, que é uma cidade muito empreendedora. Só que eu nunca vi, lá tem grandes empresas, grandes empresários, mas a realidade de vender uma empresa, de ter uma empresa mega estruturada com pensamento americano, né? Algo totalmente diferente, estava muito distante da minha realidade. De fazer dinheiro, né? Também. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei assim, cara, eu acompanhava ele muito pela caixinha de pergunta, né? Eu falei assim, cara, eu quero entender esse jogo. Como é que funciona? O que eu preciso? Eu já montei minha empresa pensando nisso, né, no caso. Só que eu quero ter mais acesso, eu quero ter mais informação. E dentro de um ecossistema como o Class, você vê vários empresários que já viveram uma situação de M&A, que já tem as mesmas dores que você, que está no mesmo tamanho que você, e você pode compartilhar. Cara, isso aí realmente agrega muito aí no nosso dia a dia.
E o que eu mais vejo, assim, né? Porque toda vez que entra um novo empresário, eu converso com esse cara pra entender, assim, o que que é a sua dor hoje. Geralmente, ou o cara não sabe vender, não é o seu caso que você já veio com isso bem estruturado. Ou é pessoas, gestão de pessoas, porque ele não sabe muito bem, ou é aquele cara que ele tem tudo, mas aí qual que é o próximo passo? O que que eu tenho que fazer? Né? E dentro do Class eu vejo que esse próximo passo, as pessoas, elas já passaram por eles. Então as pessoas conseguem te ensinar porque é aquilo, né? Ela aprendeu na vivência mesmo. E aqui dentro do Class você já fez alguma conexão que você falou, nossa, ainda bem que eu conheci essa pessoa, ainda bem que eu aprendi isso aqui. Tem algum insight, assim, que você possa passar pro pessoal que tá assistindo a gente? Cara, aqui já conectei com alguns profissionais tops, né? Rodolfo, né? Cara sensacional. O William, que a gente comentou mais cedo. De tributário, Na parte inclusive. tributária, né? E assim, muita gente pergunta se eu sou contador, se eu sou... Não, eu sou vendedor, né? No caso. Mas eu tenho que entender de tudo. Porque cliente grande só negocia com um vendedor que entende de todo o processo comercial. É isso. Mas, assim, eu tive boas conexões, muitos aprendizados, principalmente, assim, tecnologia. A galera de tecnologia faz a gente pirar, né? Assim, para acelerar o tempo. Você vai conversar, cara, eu tenho um cara lá do aplicativo que você tira foto e vê quantas calorias tem, né? O Douglas, né? Caraca. Dieta e O Felipe Ottoni lá de inteligência artificial, cara. Eu conversei com o Felipe, cara, eu vou colocar inteligência artificial no meu processo comercial de SDR. Agora a gente tá colocando inteligência artificial no nosso suporte, para acelerar. Então, são coisas que os caras fazem ali que você fala assim, caraca, velho, mais que a gente domina alguma coisa, o cara tá fazendo um negócio que a gente nunca viu, que você começa a trazer detalhes, e ele não é do meu segmento, tem nada a ver, mas que eu posso aplicar na minha operação para acelerar com tecnologia e inovação. E ali, principalmente no Class, eu vejo muito cara de inovação, muito cara de tecnologia, né, e eu gosto eu sou muito curioso, né, então eu gosto de aprender. vai aprendendo novo, né? E eu vejo isso, porque às vezes alguém que tá tomando a decisão até de entrar no Class, ela se pergunta assim, nossa, mas ou não tem ninguém do segmento dela, e aí ela já fica assim, será que eu entro? Porque não tem ninguém lá do meu segmento, então não deve ser bom. Ou aquela pessoa que vem pra cá e fala assim, não, já tem muito. E o que você acabou de falar é muito importante, porque você entrou, não tem ninguém que tenha a ver com aquilo ali que você faz, e você aprendeu com pessoas que não tem nada a ver com o seu segmento. Não, isso aí foi quando eu fui tomar a decisão, né? Assim, se eu for olhar, por exemplo, a gente já participa, a gente tem um orçamento de participação de feira, onde estão meus clientes? A gente faz investimento milionário anual. Quando eu tomei a decisão do Class, é uma coisa que não tem nada a ver, né? Tipo assim, ó, por exemplo, aqui não tem o meu cliente, pode até ter, etc e tal, mas o que tem de ferramenta, o que tem de conhecimento que a gente pode aplicar e até mesmo repensar no seu negócio. É quando você fala assim, por exemplo, quando eu vou definir um produto, né, para importar, eu tenho que fazer a conta de trás para frente, quanto que o meu consumidor final vai vender, vai pagar nesse produto, qual que é a parte tributária, qual que é o resultado, qual que é a modelagem de negócio, quanto que é a margem, qual que é o resultado líquido. A gente ouve falar de modelo, de resultado, de margem 24 horas. E você começa a se questionar. Pô, você vê um cara com uma margem de resultado, de lucro tão grande na operação dele. Será que eu estou trabalhando errado? Será que eu não posso melhorar? Exato. Vou dar exemplo, né? O Flávio, na primeira aula desse ano, ele falou muito sobre aumentar o ticket médio, né? No caso. E para aumentar o faturamento. Beleza. E a gente tinha um produto de entrada, né? No caso, que a gente vendia, por exemplo, era 4.399, que era quando o cliente se tornava nosso revendedor, ele gastava em média R$4.500. E a gente tomou a decisão, né, de mudar a oferta para aumentar o ticket médio. Então, quer dizer, a gente aumentou mais ou menos uns 40% desse cliente novo que entra ali, em 40% só com o objetivo, aumentando o ticket médio, trazendo um produto com mais tecnologia, agregando mais bônus ali, etc. Aumentando a margem, diminuindo o CAC e para nós, uma coisa simples, né? Óbvio. E é um insight que paga. Exatamente. E muita gente, às vezes, fala assim, cara, eu vou começar o ano e quero abrir mais loja, etc. Não, cara, uma dica. E essa dica fez eu vender muito para meus clientes, porque eu peguei a dica dele e repassei para os meus clientes. E muito cliente aumentou o faturamento, porque eu apliquei no meu negócio e ainda repliquei para os meus clientes, aumentaram o faturamento com o meu produto, com a minha solução.
Exatamente. E aí cresce todo mundo junto. Exatamente. Então, uma das coisas de ecossistema é exatamente isso, né? Porque você não se alimenta sozinho, você alimenta o outro que tá com você também. Exatamente. E você vende uma visão pra ele que se você não tivesse aqui, você também não tinha essa visão. Com certeza. Então, isso é muito legal. E falando em visão, você é um cara muito visionário que viaja, entendeu? Esse homem viaja. Que eu até brinco com ele, né? Que eu mando o WhatsApp a ele, opa, tô voltando da China, opa, tô indo pra China, opa, tô não sei o quê. Ele tá sempre em algum lugar viajando pra pegar referências. Qual que é a importância hoje de um empresário do varejo, com certeza, mas talvez não seja do varejo, mas qual que é a importância de um empresário hoje ele viajar, ele colocar o pé na rua? O Brasil é grande demais, tá? Quando você... lembra que quando eu tava lá em Nova Serrana, eu vivia aquela bolha, né, no caso? Eu me enxergava como uma pessoa bem-sucedida, né, no caso. Porque a referência também que você tem é outra, né? Exatamente. Ou a demanda que tinha ali era uma, né? Então, quando você começa a sair da bolha, por exemplo, a gente tem muito cliente na região norte, a gente tem muito cliente no nordeste. São regiões inexploradas, tem muita oportunidade. E não é só ir na capital, não. Você tem que ir no interior, tem muitos bons clientes, tem muitas operações. O Brasil é grande demais, né? Quando você pega, por exemplo, eu vejo meu time a gente tem um time de inside sales de venda lá, aí você vê gente chegando do Piauí, de Manaus, do Brasil inteiro, né? Então a gente realmente, eu brinco, né? Olha pra você ter noção, quando eu comecei a minha operação, primeiro eu dominei a minha região, né, as 20 primeiras cidades. Depois eu comecei a trabalhar em Minas Gerais. Depois eu comecei a trabalhar em São Paulo. Igual jogar War, né? E aí depois hoje eu adoro olhar pro Brasil assim, será que nessa cidade eu tenho algum revendedor autorizado? Quem que é o potencial? Aí você começa a entender. Aí depois eu fui pra China. Aí você vai na China, você conversa com as indústrias chinesas, aí você olha o tamanho do mercado americano. Aí você fala assim, caraca, velho, no Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas o consumo é muito menor que o mercado americano, mas o mercado americano é muito competitivo. Aí beleza, aí você olha para a China, o mercado da China, que tem 1,5 bilhão de pessoas, você vê o tamanho de oportunidade que tem lá. Cara, você ter metodologia, saber vender e um bom produto, porque oportunidade tem para quem quer. Exatamente. E você persegue esse seu objetivo, né? Então você vai vendo ali no mapinha onde você não foi ainda e você começa a explorar, né? Com certeza, adoro isso. É o desafio. O empresário, ele é movido por desafio também, né? Você acha que o que te move, assim, é muito... Porque você já conquistou muita coisa, né? O que você acha que é, assim, aquela força motriz que tem dentro de você que fala assim, vambora, vamos pra mais uma? Vou te falar, vou ser bem sincero. Hoje, assim, uma coisa que eu acho super legal é quando eu vejo pro meu time, né? Eu vejo a vida dele sendo transformada, ele conquistando. O cara, eu quero casar, ele consegue casar, ele quer comprar a casa dele, ele quer comprar o carro dele, ele é promovido. É muito mais do que só para você, mas assim, quando você vê a transformação, não só na sua empresa, no seu negócio, mas através do seu negócio, você começa a gerar transformação na vida de outras pessoas. Eu não esqueço, no evento da companhia, da empresa, uma esposa pegou o microfone lá, eu queria fazer um agradecimento, etc e tal, e ela falou assim, olha, a gente casou esse ano, né, e a gente só pôde, a gente só conseguiu ter condições graças à oportunidade que você deu pro meu marido. Olha isso. Eu falei assim, tá pago, isso aqui pra mim, eu não preciso escutar mais. Eu cresci, eu desenvolvi, mas eu também vi a diferença na vida de outras pessoas, né, no caso. E hoje, assim, quando eu olho pro meu time, eu olho pra minha equipe, né, é muito bom ver isso me move muito, aí me dá mais vontade ainda mais de crescer, de desenvolver, de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito legal, né? E aí é um ecossistema, quanto mais você contribui, quanto mais receita você gera para o seu cliente, quanto mais lucratividade, quanto mais você é focado no sucesso do seu cliente, você é focado no sucesso do seu time, todas essas engrenagens, né? Elas estão juntas, Elas estão juntas e começa a acontecer de maneira natural, com muita força, muito esforço, né? Muita dedicação, muita curiosidade. E é um trabalho muito diário. Estudo. Desafios tem, né? Todo dia, né? A gente é um organismo vivo, né? Igual o Flávio fala, estabilidade não existe. É verdade. Então é um zigue-zague, né? É igual o coração batendo. Exato. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Deus abençoando, eu e minha esposa. Nós somos cristãos, a gente é muito alinhado, né? Ter clareza do que a gente quer para nossa operação e as coisas vão acontecendo de maneira natural. Com certeza. E tem algum sonho ainda que você fala assim, eu vou ainda chegar lá? Meu sonho inicialmente agora é ser pai. Eba, ficamos felizes! Amamos! Esse é o principal sonho, né, no caso. A gente, em nível de empresa, né, no caso, até 2030, a gente tem um sonho audacioso em nível de faturamento, né,
Não é simples, mas eu acredito que a gente vai atingir. A gente faz um crescimento sustentável, né? Eu sou mineiro normalmente é um pouco mais conservador, então a gente cresce com capital próprio, a gente não tem alavancagem, a gente não tem endividamento, então a gente poderia estar talvez 4, 5 vezes faturando muito mais, mas a gente gosta de crescer devagarzinho, com o pé no chão, mas com a empresa sólida, com a cabeça no travesseiro tranquila. Exato. Você não precisa de muita palpitação, né? Pode ser aos poucos e chega. No empreendedorismo não tem certo e errado, cada um tem sua estratégia. Tem uns que gostam de tomar mais risco, outros menos, né? No caso, eu sou do meio termo, eu gosto de arriscar, né? Mas não gosto de dever. É isso. E arriscou sabendo onde vai cair ali também, tá tudo certo, né? Que você já se prepara. A gente erra, né? Mas a gente mais acerta. Mas nesse detalhe, eu sou um empreendedor bem conservador. E se você fosse falar assim para as pessoas, o que mudou muito sua trajetória, eu já percebi 2 coisas, curiosidade e coragem. Não sei se estou certa. Para quem tá escutando a gente aqui, tem às vezes algum amor, assim como você tinha pela tecnologia lá atrás, e ele pensa em abrir um próprio negócio, quais seriam, assim, 3 dicas matadoras que você daria para quem quer abrir um negócio e tá ali assim, eu amo isso, eu entendo tudo sobre tecnologia, sobre moda, sobre isso, sobre aquilo, mas que você fala assim, cara, você precisa prestar atenção nessas 3 coisas. O principal ponto, né, no caso, a pessoa precisa saber, principalmente de vendas, né? É algo básico. Saber fazer, parece básico, né? Mas custos, né? Tem que ter o custo na mão e tem que ter um objetivo claro. Um objetivo claro de receita, faturamento e meta. Começa por isso. Você tem uma ideia boa, saiba precificar o produto. É uma conta básica, né? É simples. Se eu tenho um custo fixo de 10 mil reais, quanto que eu vou faturar? E normalmente, vou ser bem sincero, Larissa, e eu atendi pequeno empresário, médio empresário, grande empresário. O médio e o pequeno, se você perguntar para ele quanto que ele ganha, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não tem uma DRE, ele fatura, ele trabalha. Muitas vezes ele nem sabe o que é uma DRE. Ele fatura, ele sabe faturar, ele sabe vender, mas acho que é muito importante ele começar pelo básico. O básico é saber fazer uma continha, ter os custos na mão, saber vender e, principalmente, nunca achar que tá ganhando. O maior erro do empresário é achar que tá ganhando. A maioria acha. E quando você vai ver lá no final da linha... Era isso que eu ia falar agora. Na realidade, ele tá trabalhando, tá trocando cebola, né? No caso, faturando, vê aquele faturamento milionário, multimilionário, na realidade... Ele tá dando dinheiro pra maquininha de cartão de crédito, ele tá dando dinheiro pra todo mundo, menos pra ele. Ele não tá gerando riqueza, né? No caso, acho que pra quem quer começar, domine vendas, né? Acho que é o primeiro ponto. Domine sobre a área, né? Normalmente a pessoa. E principalmente custo. Você não tá pra brincar. Você tá montando um negócio, né? Exato. E o negócio vai ficar bom a partir do momento que você gera resultado. E tem que saber precificar. Eu não esqueço uma vez, eu tava lá em João Pessoa, o cara tava vendendo uma paçoquinha pra mim por R$1. Por R$1. Aí eu, caraca, mas R$1 uma paçoquinha? Eu perguntei pra ele quanto que custa. Ele falou 50 centavos. Aí eu falei assim, cara, mas você tá ganhando muito pouco. Não, já tô ganhando 100%. Aí eu falei assim, caraca, velho, 100%? Essa era a mentalidade dele, porque ele comprou por 50 centavos. Aí eu fiz uma conta. Você sabe quantas paçoquinhas que você vai precisar vender pra você fazer R$5? Aí, é bastante, né? Então por que você não vende pelo menos 3 por 5? Ah, mas é muito. Então é assim. E tem gente que tá vivendo essa realidade, o pequeno empresário, e aí tá... Realmente, a gente tem que levar essa mensagem, a gente tem que ajudar as pessoas no básico. O básico bem feito, o que traz resultado, no né? final você vai chegar ao extraordinário. É isso aí. E às vezes a pessoa tenta inovar muito numa coisa, né? O Joel até fez uma live esses dias que eu acompanhei no Instagram, que ele falou assim, o problema das pessoas é que elas querem te entregar um camarão na moranga. Mas o arroz com feijão ela ainda não sabe fazer. Exatamente. Então não adianta você querer dar 100% de você, 120% de você, se nem os 50% você fez. Se nem aquele básico ali bem feito você conseguiu entregar, né? E às vezes o cara que acha uma receita do bolo mirabolante, etc e tal. Gente, não tem isso, cara. Faz o bem feito, sabe? Pode pegar um papel, uma caneta ali, ó, no papel higiênico, qualquer coisa, anota os custos ali, depois no final do mês soma ali, começa com arroz e feijão, depois você desenvolve um RP, aumenta a tecnologia, etc e tal, você vai evoluindo, né, no caso. Outra coisa, sede por conhecimento,
sede por conhecimento. Não vai cair a informação no seu colo. Não vai. Benchmark, né? Quem é a pessoa de sucesso que tá mais próximo de você, que você pode perguntar, que você tira dúvida. Outra coisa importante, né? Eu falo o seguinte. Eu tô com uma dor no coração. Eu vou perguntar pra uma pessoa que não é médica? Se eu chegar no cardiologista, se eu chegar no médico, vai mandar pro cardiologista, que é o especialista nisso. Aí beleza, aí o cara tira referência com uma pessoa que não tem sucesso, que nunca foi empresário na vida, ou que já quebrou. Ele vai falar assim, meu filho. Ele vai falar assim, é difícil mesmo. Desistir, né, pra você. Exatamente. O Caio fala muito disso, né? Eu acho que uma das coisas que até no grupo do Class a gente pode ver isso, você não vê ninguém roubando o sonho de ninguém. Porque o Caio sempre fala, cara, se às vezes você não pode contribuir de forma positiva, não fala, né? Porque às vezes você vai ali dentro do sonho do cara, você não sabe o quanto você pode desmoronar aquele sonho, né? Você pode tirar, às vezes, o sonho do cara de ser um grande empreendedor, você falou, mas isso aí eu acho que não é pra você, não. E aí você roubou aquele sonho. E você tem que tomar muito cuidado. Quando a pessoa me pede uma opinião, fala assim, isso depende muito da crença de cada pessoa, né? No caso, da visão, da perspectiva. É igual você ler a Bíblia, você lê hoje com você tá feliz. Com um olhar, Aí amanhã você tá triste. Isso. Cada hora que você lê, ela vai passar uma mensagem. Entendeu? Depende muito do seu estado de espírito. Então, assim, a gente tem que ter muita maturidade, tem que ter muita sabedoria na hora de aconselhar, porque isso pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. Exatamente. E, às vezes, até a gente ter cuidado, né? Você falou tanto aqui dos funcionários e tudo mais, e eu imagino que isso seja uma das coisas também que você pensa, eu construí os meus sonhos aqui e eu também tô ajudando as pessoas a construir o delas. Você também tem que ter esse cuidado, né? Na hora que você é um empresário, que você vai cuidar das pessoas ali também, porque essas pessoas te ajudaram também a construir o seu sonho. Você também agora devolve, né? O Joel fala também disso, né? Pra que ter luz se você não ilumina? Exatamente. Então não adianta você ter tudo pra você, e a gente não tá falando só de dinheiro, mas é atenção, de tudo, se você não passa adiante, né? Você tem um conhecimento, você não compartilha. Com certeza. Você guarda pra você, porque você acha que só você vai saber dessa informação. E hoje em dia, você sabe, né? Se você entrar no chat GPT e perguntar tudo, ele te fala como montar uma empresa. Mas é muito mais fácil o caminho se você tem alguém do seu lado. O Caio falou isso na reunião de hoje, né? Eles foram os 3, né? Mais as esposas andar de bicicleta. E ele trouxe alguns aprendizados pra gente. E que foi muito legal, porque a gente observando, às vezes a gente tem uma visão, ele trouxe outra pra gente. E foi muito legal porque ele falou assim, sabe o que ficou muito marcado pra ele? Que ele tá com as pessoas certas, porque ele poderia fazer negócios muito bem com os 3 ali, fazem negócios como ninguém, que você bem vê isso daí na realidade, mas poderia às vezes ir viajar a lazer e não ser uma companhia boa. E ele falou assim, eu já esperava que ia ser bom, mas foi cada vez melhor. Cada dia que passava a gente ficava cada vez mais próximo e isso é muito legal, porque quando você tá bem acompanhado, qualquer lugar que você está, ele fica bom. Você tá com as pessoas certas, né? Com certeza. Hoje, na reunião de segunda-feira, essa semana, eu falei assim, cara, as pessoas de sucesso, uma coisa eu percebo, elas são gratas, né, no caso. Então, ande com pessoas que são gratas, porque a graça vem, né, na realidade. É muito forte isso. E às vezes a pessoa tá do lado com pessoa só que reclama, que não agrega nada, né, no caso. E nesses ambientes, igual a gente tá ali no Class, nesses grupos de mentoria que a gente participa, cara, é pessoas que querem realmente o seu bem, né, que querem agregar, que querem seu sucesso, que estão ali para compartilhar, pessoas que têm resultado, pessoas que fizeram o negócio acontecer, que estão vivendo às vezes algum problema ou já viveu aquilo ali, pode te auxiliar. Então, é questão de mentalidade, né? Se a gente entrar com mentalidade de sucesso e deixa rastro, né? Não existe a receita certa, mas algumas características, elas são similares, né? E a gente tem que observar. E uma delas é a tal da gratidão, né? As pessoas são muito gratas pelo ar que ela respira, né? Ela é grata pela vida que ela tem, pela família que ela tem, por tudo, né? E quanto mais gratidão, mais graça você recebe, e assim vai de maneira gradativa. Exatamente. E isso é muito forte, porque a gratidão, ela mora no detalhe. Se você acorda, já sai correndo, já nem presta atenção nada que você está fazendo, você não tem como ter gratidão na vida. Você não tem nem tempo de pensar. Então, Isso é muito legal, né? É maravilhoso, eu tô adorando o papo. Se eu pudesse, ficaria aqui horas. Todo episódio já é uma choradeira, porque eu não quero terminar. Porque eu amo conhecer ainda mais de vocês, porque todo mundo pergunta, como que você sabe tudo isso de Clifford? Como que você sabe que a esposa dele é Bruna? Como que você sabe que ele faz isso, que ele faz aquilo? Beijo, amor, te amo. É maravilhosa. Pensa numa pessoa que é de luz, é a Bruna. E aí eu falo pra todo mundo,
quando você tem interesse genuíno em conhecer as pessoas, é muito legal, né? Porque você Sim. faz o seu trabalho bem e para um empresário é a mesma coisa. Você tem que se interessar também pelo seu funcionário, pelo seu cliente final, por entregar algo de qualidade ali. E aí a gente trouxe para você uma brincadeirinha para você contar pra gente se você nunca fez ou se você já fez. Olha, meu Então Deus. eu vou trazer para você, você pode colocar e você vai apontar para aquela câmera ali a sua resposta, tá? Pra cima e pra baixo. Peraí, pra cima. Ó, vamos lá. Primeira pergunta de todas. Eu já errei uma decisão que custou caro para a empresa? Eu já. Eu já pensei em desistir do meu negócio? Mas não desistiu e tá aqui para contar a história para vocês. Já abri mão de margem de lucro para conquistar mercado? A resposta aqui é sempre eu já. Eu adoro. Eu já vendi algo sem acreditar 100% no produto? Eu já. Eu já ouvi mais não do que sim no começo da minha carreira? Com certeza. É o que Até mais hoje. recebe, né? Eu já fiquei noite sem dormir pensando no negócio? Todo dia. Eu já. E já foi fácil, não precisou nem, Eu já tenho um nem problema trocar que... muito. Como a gente trabalha com importação, né? Então, na realidade, meu horário já é um pouquinho virado. Exatamente, exatamente. É a hora que o mercado tá trabalhando, entendeu? Exato. Então, Clifford, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara que está aí na estrada, correndo atrás do seu, fazendo acontecer e, mais do que isso, impactando as pessoas por onde você passa. Então, o que eu escuto do Clés ali, igual a gente estava falando do William agora, é o que mesmo que eu escuto de você, que o Clifford é muito gente boa, que ele agrega, que ele serve, que ele tá junto e tudo mais. Então, eu acho que o Clés, ele só é o Clés porque a gente tem os sócios que fazem o Clés acontecer. Então, ter Caio, Flávio e Joel, que são as figuras ali do Class Club, não existiria Class Club sem eles, mas eu acho que é muito interessante a gente também notar que os sócios, eles constroem isso. Então, são sócios que querem servir, que querem contribuir mesmo com uma comunidade. Então, muito obrigada pelo seu sim pro Class Club e por continuar construindo isso com a gente. E para quem tá acompanhando aqui, acabou de conhecer a Matt, acabou de conhecer Clifford, eu queria que você contasse para as pessoas onde elas te acham, onde que elas compram, que eu sei que é em muitos lugares, mas você já dá aqui para as pessoas já saírem daqui entrando no Mercado Livre, na Amazon, para garantir os produtos de vocês. Legal. Olha, a gente tem nas lojas Claro, nas lojas Shein, na Amazon, no Mercado Livre. Você pode pesquisar lá a Match na Amazon, no Mercado Livre, que você vai encontrar os nossos produtos. As melhores proteções, as melhores linhas de áudio, os melhores carregadores, que é sucesso total. E o fone de ouvido eu sou bem suspeita, tá, gente? Porque é bom mesmo. Você vai pra academia, eu vou trazer já uma experiência aqui, que a pessoa das experiências tem que trazer experiência. Eu vou pra academia, o que me incomodava? A música da academia alta e eu não conseguia escutar a música que eu queria ouvir, ou o podcast que eu queria ouvir. E aí, o que aconteceu? Depois que eu ganhei do meu sócio querido, ou um fone de ouvido, eu comecei a usar e você não escuta mais nada ao seu redor. Então você fica, parece que você silencia sua mente para aquele momento que é só seu, né? Que você vai pra academia para um momento seu, para cuidar de você, do seu corpo, da sua mente. E você silencia aquela mente ali que às vezes é um pouquinho barulhenta. Então, é maravilhoso, super indico para vocês. E para finalizar, se você pudesse falar para as pessoas, assim, uma última mensagem, assim, para as pessoas que são empresárias, que estão ali correndo atrás dela, uma mensagem que te segura. Que nos dias difíceis, você lembra dela e te faz continuar. Acho que eu tenho uma visão que a gente tem que ter por quem lutar, né, no caso. Acho que é um dos pilares que a gente tem na hora da contratação, na hora da gente viver, da gente trabalhar. Então, a gente que é empreendedor, a gente sabe dos desafios do dia a dia, a gente sabe que a gente é um zigue-zague, o coração bate e sobe, né? Tá batendo 60, 150, 180, realmente é para poucos, né? Haja coração, igual o Galvão Bueno falava, mas vale a pena, né? A gente transforma, a gente que faz o Brasil acontecer e a gente que faz a maior responsabilidade social é do empreendedor brasileiro, onde ele gera transformação e gera riqueza, né? E a riqueza mata a fome, gera emprego, realiza sonhos. A gente tem que continuar firme e forte para vencer os desafios aí do dia a dia.
Olha aí, que mensagem, adorei. E se você impactou também, vai lá no Instagram dele, segue a Match, segue tudo, acompanha, porque um cara que é inovador é esse Clifford, que ele vai atrás de tudo pra gente. Então a gente não precisa nem pensar, ele já encurta o caminho e traz as novidades pra gente. Então sigam também o Podclex, que agora a gente tá de casa nova no Instagram, temos um Instagram, a social media tá ali atrás assim, ó, sorrindo, ainda bem que ela lembrou de falar isso pra gente. Então agora a gente vai trazer ali os cortes mais legais de vocês, marcar vocês e tudo mais. Então vai ser muito legal pra gente compartilhar isso com as pessoas também. Compartilha com a sua família, com os empresários que você conhece e que muitas vezes nem são empresários, mas precisavam ouvir uma mensagem como a mensagem de Clifford, que começou nos 16 anos, trouxe muita coisa e ainda vai trazer muito mais, né? Muito Obrigado. obrigada. E eu agradeço aí pela participação. Sou grato muito por estar participando do Class, grato aí pelo convite. E vamos embora. Bora vender, bora trabalhar. Final do ano só tá começando. Vambora. Esse ano só tá começando. Ainda tem muito chão, né? Até dezembro, né? Exatamente. Agora é a hora do vamos ver. É isso. Até fechar o ano, tem que fechar também o resultado. E a última linha lá também tem que estar boa, né? Exatamente. Então, vamos pra cima. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E pra você que acompanhou o Podcast até aqui, muito obrigada também. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você mais gosta. Tchau!